Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon Santos, professor de língua portuguesa. Estou hoje aqui na companhia da nossa queridíssima intérprete Carmen Gabriela e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a intertextualidade. O nosso objetivo é então compreender um pouco mais sobre esse conceito e também dar ênfase a algumas manifestações intertextuais, como a paródia, as citações e as paráfrases. Antes, eu quero convidar você a refletir comigo a respeito do que você conhece sobre esse termo. Você já estudou? Você já está por dentro de o que é intertextualidade? Se não, vamos aqui puxar pela memória alguma situação que você já viveu. Você já teve a impressão de ler, ouvir ou assistir algo e já ter percebido aquilo em algum outro lugar, em algum outro texto? Provavelmente porque é uma relação intertextual. Você também já se perguntou se uma história poderia ser contada de outra forma? Eu poderia contar essa história com um outro olhar, ou então com uma outra perspectiva narrativa, enfim. Algumas pessoas sentem isso em relação a algumas histórias e vão recontando elas, fazendo essas modificações. Isso também é uma relação intertextual, porque partiu de um texto já existente. Quer ver? Observe aqui na sua tela agora essa imagem. Ao notá-la rapidamente, você consegue lembrar de alguma outra história? Provavelmente a sua resposta será Chapeuzinho Vermelho. Por quê? Temos uma menina com uma cesta nas mãos, com um capuz vermelho, e imediatamente nós conseguimos associar essa figura à personagem do clássico O Conto de Fadas Chapeuzinho Vermelho. Nós temos aqui uma relação textual explícita entre o conto com essa imagem. Olha só que importante, quando nós falamos sobre a relação entre textos, né, não quer dizer que é apenas texto escrito, mas o texto imagético, a imagem, também faz relação com os textos escritos. E assim, inúmeros textos, inúmeros discursos com outros. O conceito de intertextualidade, então, nesse sentido, perpassa o quê? Que acontece quando um determinado texto faz referência a outro, ou a uma situação, ou a algum acontecimento pré-existente. Essa referência pode ser explícita ou implícita, ou seja, pode aparecer escrita no texto ou subentendida nas entrelinhas dele. Então, para a gente pensar um pouquinho como identificar uma intertextualidade explícita, é simples. Bem, a primeira coisa, ela é clara e fácil de ser identificada pelo leitor. Você bate o olho no texto, você já percebe, poxa, olha ali fazendo uma relação com tal outro texto. Então, essa relação ela é direta, né? O autor que criou esse novo texto se inspirou, usou como referência um outro texto e ele deixa isso muito claro. Portanto, não exige um tipo de conhecimento prévio do conteúdo desse novo texto. Já a relação de intertextualidade implícita, ela já é um pouquinho mais complexa de ser identificada, porque ela está mais subentendida no novo texto. Então, a relação desse novo texto com o texto base ou com o texto original é, portanto, indireta e exige do leitor um conhecimento prévio sobre o conteúdo. Por exemplo, você está assistindo a uma série e algum personagem dessa série cita um termo muito comum dentro de uma determinada teoria. Então, é preciso que você conheça essa teoria para entender a relação dela com a fala dele e que efeito essa relação dentro desse novo texto pode causar. Perceba então que existe uma complexidade um pouco maior nessa relação implícita, né? Mas não é uma coisa impossível e difícil, ela só exige um pouco mais de esforço do leitor ou do espectador. Então, uma forma de nós fazermos relações entre textos é a paródia, que é muito comum, muito utilizada, por exemplo, na música, até mesmo para nós nos divertirmos. O que é então uma paródia? Ela pode ser a recriação ou uma nova versão de outra obra escrita, seja artística, fílmica, por aí vai. Basicamente, o que acontece? O diálogo estabelecido com a obra original
ele tem um tom cômico, irônico ou crítico, cujas alterações de um conto ou de um quadro, por exemplo, remetem o interlocutor a reconhecer a produção original, que é aquilo que eu mencionei ao falar sobre a relação intertextual. E aí, gente, é uma variedade de gêneros que podem ser parodiados, como eu citei a música, também temos tirinhas, poemas, literatura de cordel, por exemplo. Eu vou te mostrar aqui um exemplo de uma relação feita por meio da paródia, que é de um poema muito conhecido do Gonçalves Dias, chamado Canção do Exílio. Esse poema, o eu lírico, ele canta a sua saudade à sua terra natal e se sente exilado, preso em um outro lugar. No caso aqui, Gonçalves Dias, na época, estava em Portugal, foi para lá para estudar, não estava preso, mas ele tinha esse sentimento, porque ele sentia muita saudade do Brasil. E aqui uma estrofe desse poema é: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Foi então que um outro poeta, muitos anos depois, chamado Oswald de Andrade, escreveu uma paródia desse poema, chamado Canção do Regresso à Pátria. Então, aqui nesse poema, o eu lírico, ele já está de volta à pátria, a canção de regresso. E olha só como ele brinca aí com alguns versos desse poema. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então ele faz uma brincadeira parodiando o texto original de Gonçalves Dias. Uma outra forma, como eu já mencionei no início da aula, de fazer e de perceber essa relação intertextual é por meio da citação e também tem a paráfrase. O que é cada uma delas? Veja bem, a citação é uma técnica muito usada em textos jornalísticos, acadêmicos, argumentativos, entre outros, quando há uma cópia fiel de trechos textuais do autor citado. As ideias de um autor, ao serem copiadas, prestem atenção, elas devem ser sempre escritas entre aspas. Por quê? Porque quando você se apropria do texto de uma outra pessoa, você precisa dar as referências de que aquele texto não é seu, é de alguém que já fez um estudo, por exemplo, a respeito daquele assunto, e você está utilizando ali para reforçar a sua argumentação. Então, usar termos como de acordo com, segundo com tal autor e colocar a fala dele entre aspas. Tudo aquilo que está entre aspas é uma fala direta de um outro texto fonte que você está utilizando no seu. Agora, quando a citação direta do autor é adaptada, ou seja, você reescreve ela utilizando algumas palavras suas, adapta, mas mantendo ainda a ideia original, você está fazendo uma paráfrase. Então, a paráfrase ela é uma citação indireta, de certa forma, né? E é possível parafrasear obras de arte, textos acadêmicos, músicas, entre outros. E esse diálogo, então, ocorre justamente por um processo de intertextualidade. Veja só no próximo slide aqui um exemplo de citação e um exemplo de paráfrase. No primeiro parágrafo desse texto, nós temos um claro exemplo de paráfrase. Na segunda linha, nós temos ela conta que. Esse ela, o pronome ela, está retomando a autora que é citada, a Érica. Então vejam só, ela conta que naquele ano de 2015, as temperaturas estavam 2 graus acima das médias dos outros. Vejam só aqui então que, ao produzir esse texto, buscou-se os estudos já realizados e agora ela está parafraseando, porque ela não disse tal qual está no texto original. Nesse novo texto, temos aqui uma adaptação da pesquisa. Portanto, não é uma citação direta, é uma paráfrase. Agora, no segundo parágrafo, vejam só aí, na segunda linha, nós temos, abrindo aspas, nós podemos observar como o fogo afeta a mata e entender tanto a emissão de CO2 decorrente da mortalidade das plantas, quanto a compreensão dessas emissões através do sequestro de CO2
realizado pelas poucas árvores sobreviventes. Fecha aspas. Ou seja, tudo isso que eu acabei de ler, que está entre aspas, não são palavras próprias de quem produziu esse texto. É uma citação de uma pesquisa já realizada. Vejam aqui agora um exemplo de paráfrase, em que nós temos o texto fonte Meus 8 Anos, que é um poema do poeta brasileiro Casimiro de Abreu. Eu vou ler esse poema, em seguida, irei ler uma paráfrase dele. Lembrando que na paráfrase eu vou usar outras palavras, mas vou manter a mesma ideia. Então vamos ao texto de Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Agora vejam só a paráfrase desse poema. Ah, como sinto saudade de quando eu era criança, de um tempo tão amado que nunca mais voltará. Que amorosidade, que devaneios, que vida florida. Naquelas tardes felizes, na sombra refletida pelas bananeiras, embaixo das laranjeiras. Vejam que, na paráfrase, nós não temos o efeito rítmico, não temos aquelas rimas que nós vimos no texto original, mas a ideia central do texto, ela se mantém. Ou seja, quem produziu essa paráfrase teve esse cuidado de manter a mesma linha que se estava sendo contada no poema, mas não tem mais, por exemplo, a rima e aquela musicalidade que o texto original tinha. Em algumas paráfrases, nós temos como muito recorrente o emprego de conceitos, né? Quando você está, por exemplo, estudando um conceito que é, por exemplo, substantivo. Aí você pesquisa no livro o que é substantivo, mas você vai tentar dizer com outras palavras o significado. Você está fazendo ali também uma paráfrase. Que tal, então, agora você treinar um pouquinho sobre essas formas de perceber as relações entre os textos? É simples. Acesse o portal Conexão Escola e lá você consegue realizar uma atividade relacionada a essa nossa videoaula. E eu espero vocês no nosso próximo encontro. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.